Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai, obviamente, embarcar, digamos assim, no fato de que amanhã nós temos a decisão da Copa do Brasil e vamos defrontar Corinthians e Flamengo, o Clube de São Paulo e o Clube do Rio de Janeiro. E esse confronto, ele é assim chamado, entendido, muitas vezes você vê clássico das multidões, clássico das nações, ele é referido naturalmente como um clássico, sempre que se diz, e o clássico mais popular do país, entre outras variações. Eu, vocês já sabem que acompanham o canal e já viu outros vídeos, outros dois vídeos especificamente falando de confrontos entre equipes, assim chamados clássicos, né? Um vídeo em que eu pergunto qual é o maior clássico nacional e o outro qual é o maior clássico menor do Brasil. Nesses dois vídeos eu defino o seguinte, por isso que eu chamo de clássico menor, que a palavra clássico, a exemplo de outros tantos termos usados no futebol, e várias situações da vida, mas no futebol especificamente falando aqui, são muito deturpados, são termos até, eu costumo dizer, prostituídos, né? Você acaba utilizando a torta e a direito, sem muito critério, às vezes apenas para agradar, para jogar para a torcida, literalmente falando aí. Então eu entendo que clássico, né, sejam poucos confrontos e eles passam por alguns critérios que nós já vamos mostrar aqui. Mas respeitado isso e entendendo, portanto, que a resposta primeira a esse vídeo, qual é o maior clássico interestadual do Brasil, a resposta é nenhum, porque eu não entendo que haja clássicos interestaduais. Há dois confrontos, um com todo o potencial histórico, que é o caso que acontece amanhã, Corinthians e Flamengo, e o outro defrontando Flamengo com o Palmeiras. Já vamos falar um pouquinho disso. É o clássico que pode se tornar o principal clássico interestadual pelo que nós estamos vendo, tá? Observados os critérios. Então, esses dois confrontos são aqueles únicos que chegam realmente ao patamar mais próximo de ser clássico interestadual. Mas a gente vai ver que nessa desconstrução e observados os critérios, outros confrontos podem ser colocados à frente, porque preenchem mais critérios. Nenhum preenche todos os critérios, mas há alguns que talvez ou possivelmente preencham mais critérios, e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. Então, por exemplo, também no vídeo dos clássicos, maiores clássicos nacionais, eu falo, né, faço uma menção honrosa a Santos e Botafogo, por conta do seu histórico, né? Santos e Botafogo, que foram ali final dos anos 50 e começo dos anos 60, base da seleção brasileira, tiveram duas grandes decisões muito importantes naquele período, né? A Taça Brasil de 62 e posteriormente presentes na semifinal da Libertadores de 63 e ainda fariam, né, 30 anos depois, a final do Campeonato Brasileiro de 95. Mas o que mais vai carecer aí para que Santos e Botafogo, mesmo que nós respeitemos e entendamos como um retrato da chamada Era de Ouro do futebol nacional e que tenham representado aí ao lado de Ronaldo no Cruzeiro, de Zico no Flamengo, né, Garrincha e Pelé, os dois dos quatro, né, maiores jogadores da história do Brasil, maiores jogadores que também atuaram, por conseguinte, nos clubes nacionais, né? Ronaldo no Cruzeiro e posteriormente no Corinthians, mas surgindo no Cruzeiro, o Garrincha surgindo no Botafogo, o Pelé surgindo no Santos e o Zico, naturalmente, pelo Flamengo. Então, ainda que nós respeitemos tudo isso, entendamos o fator histórico, o valor, há vários pontos que tiram Santos e Botafogo da ideia de clássico nacional e até mesmo de clássico interestadual. O principal deles é a presença, né, nacional massiva das torcidas, o impacto, né, que gere isso, né, comoção dos torcedores, enfim, os comentários, quanto isso atrai realmente de mídia e de patrocinador, do que seja. O fato de haver entre os dois alguma disparidade, né, o Santos consideravelmente acima no âmbito histórico, mas ambos estarem já há algum tempo, principalmente o Botafogo, mas também o Santos, algum tempo fora do protagonismo principal do top 6, top 7, top 8 nacional, dá para a gente dizer assim. Então, menção honrosa, naturalmente, e uma outra menção honrosa vai para o confronto, né,
Bahia e Sport. Por que que eu menciono esse confronto? Porque são os dois maiores clubes do Nordeste. Fica também a dica para vocês assistir qual é o maior clube do Nordeste. Entrevista que eu fiz com o meu querido amigo João Carlos Viana, torcedor do Ceará, que é, nós explicamos lá, o terceiro maior clube do Nordeste. Mas Bahia e Sport realmente monopolizam por terem muito mais torcida do que os outros no comparativo total, por terem alçado os maiores voos, né, de equipes nordestinas, ainda que o Ceará, o Vitória e Fortaleza recentemente tenham, o próprio Náutico também historicamente, tenham chegado a finais de primeira importância, mas Bahia e Sport é aqueles que alçaram voos maiores, né? E eles têm também uma rivalidade, essa disputa por ser o maior do Nordeste, mas naturalmente que é bem colocado, né, entendido que é um clássico interestadual relevante para o contexto do futebol nordestino e não para o futebol nacional da forma mais ampla. Mas também a nossa menção honrosa. Então, Santos e Botafogo e Bahia e Sport são dois grandes confrontos interestaduais aí, mas não chegam para nós, para o nosso corte final. Eu fiz uma enquete para vocês e coloquei essa semana, ontem mesmo, né? Vou já mostrar daqui a pouco os resultados, perguntando qual daqueles cinco que eu escolhi era o maior confronto. Então, eu fiz uma seleção de cinco confrontos que eu entendo que preenchem mais critérios do que Santos e Botafogo, Bahia e Sport e outros que eu vou citar agora. Mas aí, naturalmente, eu vou deixar desses cinco, cortar para quatro, de quatro para dois. Faço também menções aqui a dois confrontos que eu acho muito interessantes, que são carregados de alguns dos critérios que eu vou mostrar para vocês, que é Flamengo e São Paulo e Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco tiveram a decisão do Mundial de Clubes, tiveram N jogos importantes, né, como Copa do Brasil de 95, de 2009, sobretudo Libertadores de 2012, aquela reta final do Campeonato Brasileiro de 2011, muito interessante, muitas disputas, mas aí há dois fatores que vão tirar esse confronto da disputa. Há uma grande rivalidade, sim, uma rivalidade que remonta a tempos bastante antigos. Para quem não sabe, o termo campeão dos campeões usado para o Corinthians nasce do confronto entre Corinthians e Vasco em 1930, que defrontava campeão estadual do Rio de Janeiro, campeão estadual de São Paulo, e o Corinthians ganhou a alcunha de campeão absoluto do Brasil, campeão dos campeões, né? O principal foi um confronto com ida e volta, inclusive, com essa pretensão de falar qual seria naquele momento o principal clube do país, o campeão dos campeões, como veio a ser a alcunha aí utilizada. Há muita rivalidade, repito, as torcidas se odeiam e há infelizmente, grandes confrontos entre elas, mas há dois pontos aí que vão deixar esse confronto fora de qualquer cogitação maior para nós aí. O primeiro deles é que o Vasco, já falamos disso, nos últimos 20 anos, é uma decadência muito grande, ainda que tenha, repito, disputado esse Brasileiro de 2011 e a Libertadores de 2012 com o Corinthians, né? E o segundo fator tem a ver com isso, que é o fato de haver um grande desequilíbrio nesse confronto. A vantagem a favor do Corinthians é enorme, simplesmente enorme. De cabeça agora, não lembro de nenhum confronto importante, seja Copa do Brasil, ou outras competições como o Libertadores, Brasileiro e o Mundial incluso aí, nenhuma dessas competições principais em que o Vasco tenha triunfado diante do Corinthians. Isso, portanto, o desequilíbrio é um fator que tira também, exclui para nós essa disputa. Flamengo e São Paulo já é um confronto com bastante equilíbrio, grandes decisões, grandes momentos, né? Você pode evocar a final da Supercopa da Libertadores de 93, a final da Copa dos Campeões de 2001, disputas de campeonatos brasileiros de pontos corridos, a recente semifinal da Copa do Brasil, entre outros. Mas aí o que me faz entender que Flamengo e São Paulo também não chega nesse patamar é o fato de que, ainda que haja animosidade entre as torcidas, não haver uma rivalidade real. E para cá, para nós entendermos uma rivalidade real, nós vamos colocar da seguinte maneira: se é um confronto interestadual, necessariamente cada uma dessas equipes vai ter um rival principal no seu estado, né? Natural isso.
Corinthians contra quem seja, depois do Palmeiras. Flamengo contra quem seja, depois do Vasco. E por aí vai. Mas há o seguinte, o fato de São Paulo e Rio de Janeiro também possuírem dois ou três ou quatro clubes muito representativos, faz com que provavelmente esse time interestadual, né, esse confronto de outro estado, acabe ficando na terceira, na quarta, na quinta, eventualmente, posições como rival, né, aquele a quem você quer vencer. Portanto, o São Paulo ele vai colocar o Corinthians, o Palmeiras, até mesmo o Santos antes do Flamengo, né? E por isso é que eu entendo que sim, houve uma disputa hegemônica em algum momento, são clubes de primeiríssima grandeza, tamanhos bem semelhantes, né? Termos históricos, ainda que no momento seja desequilibrado, mas não é o caso como é Corinthians e Vasco. Então é por isso, essencialmente, que São Paulo e Flamengo não vão ficar para nós. Então eu já vou dando a dica para vocês daquilo que eu vou chegar para definir que é mais próximo de um clássico interestadual. Não há clássicos interestaduais, mas o mais próximo vai ser isso. Se esse time de outro estado é, vamos colocar assim, o segundo maior rival de uma determinada equipe, além dos outros critérios todos. Então eu já começo a dar dica para vocês aí. Pulando então, vou para os 5 principais que eu mencionei, os 5 principais que eu escolhi para aquela enquete. Palmeiras e Grêmio em quinto lugar para nós aqui. Palmeiras e Grêmio possuem várias competições, várias, vamos colocar assim, decisões, vários confrontos decisivos entre eles. Esse é talvez o grande plus a favor desse confronto no comparativo com todos os outros, inclusive. É o que mais tem confrontos decisivos importantes, de Libertadores, Copa do Brasil e até mesmo de Campeonato Brasileiro, várias vezes em mata-mata, culminando aí na recente final da Copa do Brasil de 2020. Enquanto eu falo, eu vou tentar abrir aqui para vocês essa guia para mostrar a enquete, o resultado final dela. Então, Palmeiras e Grêmio, e a gente remonta, por exemplo, para aquilo que eu defini no vídeo das maiores viradas da história do esporte, poderia ter sido aquela virada, né, nas Libertadores de 95 entre Palmeiras e Grêmio, que foi um 5-0 e um 5-1 na volta. Então foi por si só extremamente épico, extremamente marcante, mas acabou não acontecendo a virada, de fato, digamos assim, né? Acabou que o Palmeiras, o Grêmio, né, se classificou, mesmo o Palmeiras tendo realizado uma grande vitória diante deles ali. Acabou ficando ali, do ponto de vista histórico e de representatividade, qual é o maior clássico interestadual do Brasil? Flamengo versus Corinthians com quase metade dos votos. Foram 21 votos que nós tivemos, mas de todo modo, só para ilustrar. Flamengo versus Corinthians, seguido por Corinthians versus Internacional, Atlético e Flamengo e Palmeiras e Flamengo empatados e Palmeiras e Grêmio em quinto. Tem um pouco a ver com a minha decisão aqui, que eu já mais ou menos antecipei para vocês. Então, só ilustrando, né, tomando essa enquete para ilustrar. Palmeiras e Grêmio, portanto, fica como o quinto colocado aí para nós nessa menção. Palmeiras e Cruzeiro também é um confronto bastante relevante, mas eu colocaria nesse bolo ali São Paulo e Flamengo, Corinthians e Vasco, Palmeiras e Cruzeiro, né? Há outros tantos, né, pessoal? Cada confronto que a gente for puxando, a gente vai conseguir ver traços importantes, alguma rivalidade, mas aí eu vou colocar então, mostrar para vocês os critérios definitivos que eu coloquei e por que que daí vai ficar o meu top 4, meu top 2 e a minha decisão aí para vocês. Então, os critérios que eu adotei, e foram os critérios que eu utilizei tanto para o vídeo dos clássicos menores, quanto principalmente para os clássicos nacionais, né? Então, para eu chegar num clássico, eu preciso desses seis fatores. Eu preciso ter uma grande rivalidade, eu preciso que esse confronto seja tradicional, preciso que haja equilíbrio e não uma freguesia. Eu preciso que eles tenham tido grandes decisões, que tenha acontecido ou que aconteça em momentos, em períodos, disputa hegemônica e que eles tenham um impacto nacional. Então, pegando esses seis critérios, você vai entender por que que a maioria, ou quase totalidade, né,
se não a totalidade, entre os confrontos interestaduais não devem ser chamados de clássicos. E porque também os grandes confrontos regionais, que eu chamei de menores, também não merecem alcunha de clássico, senão clássico menor, clássico B, clássico com asterisco. Casos aí dos confrontos do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, do Paraná, de Goiás, em dada medida, eles não podem ser considerados confrontos de disputa hegemônica, nem com impacto nacional e dificilmente terão grandes decisões, ainda que eles tenham muita rivalidade, bastante tradição e equilíbrio também, né? Além desses estados que eu mencionei, esqueci de mencionar o Pará com o grande confronto Remo e Paysandu, que é o que mais aconteceu na história do futebol, né? Portanto, em termos de tradição. Mas aí peço para vocês novamente assistirem esses dois vídeos, além do maior do Nordeste, né? O maior do Nordeste, os clássicos menores vão ficar para vocês na descrição e ao final do vídeo vai aparecer qual é o maior clássico nacional do Brasil. Então, partindo da ideia de que todos os confrontos interestaduais não cumprem todos esses critérios, nós vamos ver quais preenchem mais desses critérios. Né? E é aí que nós vamos chegando para a nossa decisão, para nossa, enfim, para definir qual é a maior rivalidade, o maior confronto interestadual do país. Flamengo, Corinthians e Palmeiras e Flamengo. Esses dois confrontos, repito, Corinthians e Flamengo tinha tudo e tem ainda, né, potencial suficiente para se tornar, de fato, um Barcelona e Real Madrid, respeitando aí a distância geográfica, respeitando o que eles simbolizam, né? Mas, por uma série de fatores e muito mais políticos e internos da organização dos clubes, é que isso não aconteceu. Corinthians e Flamengo possuem grandes decisões, né? Essa final que acontece amanhã é apenas a segunda final de fato entre eles, a primeira sendo a Supercopa do Brasil de 91. Mas tivemos grandes, importantes, impactantes confrontos. No Campeonato Brasileiro de 1984, nas quartas de final, o Flamengo vence o jogo de ida por 2-0 e o Corinthians, no retorno, faz um 4-1, um confronto histórico, uma virada histórica. O Corinthians foi para a semifinal e acabou sendo eliminado pelo Fluminense. Em 1989, na Copa do Brasil, isso quase se repetiu de forma quase idêntica. O Flamengo vence por 2-0, mas na volta o Corinthians vence por 4-2. E aí, por conta do famigerado gol fora de casa, o Corinthians não passa, né? Eu não me lembro se era quartas ou oitavas, acho que era quartas de final também da Copa do Brasil. Mas um grande confronto. Aí eles se enfrentam, né? Fazem a Supercopa do Brasil em 91 e nesse mesmo 91 também se defrontam na Libertadores da América, né? Que era aquele regulamento que você tinha grupos, né, com 4 equipes, das quais classificavam 3. E o Flamengo acabou passando, o Corinthians também. O Corinthians é eliminado pelo Boca na sequência, mas houve um grande defrontamento entre as equipes, chamado Noite das Garrafadas, replicando o que acontecera em 1957 no Pacaembu, desta vez em 91. É um jogo bastante histórico, bastante relembrado entre Corinthians e Flamengo. Depois disso, foram vários jogos, várias situações interessantes. Por exemplo, em 99, o Corinthians vinha numa grande sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro e o Flamengo quebrou. Em 2001, no Rio-São Paulo, era o contrário. O Corinthians vinha em 15 derrotas seguidas, ou 15 jogos sem vencer, e vence contra o Flamengo. Jogos importantes para um fugir do rebaixamento e outras coisas, até chegar em 2010, né, o grande confronto da Libertadores da América, em que novamente, pelo gol fora de casa, o Corinthians foi eliminado, perde 1-0 no Maracanã, a volta abre 2-0 e acaba tomando um gol 2-1 eliminado. Aí eles se defrontaram 2 vezes na Copa do Brasil em semifinais, né? 2018 e 2019. 18 o Corinthians passou, 19 o Flamengo passou. A recente Libertadores, vencida pelo Flamengo, e amanhã, portanto, a final entre esses dois clubes. Você vê que há um grande equilíbrio, sim. Né? O Corinthians venceu o Brasileiro de 84, Supercopa do Brasil de 91 e a Copa do Brasil de 2018. O Flamengo, Copa do Brasil de 89. A Libertadores seria mais um confronto importante, não é? Ninguém desclassificou ninguém, passou à frente, enfim.
Copa do Brasil de 89, Libertadores de 2010, Copa do Brasil de 2019 e Libertadores 2022. Portanto, se o Corinthians vencer amanhã, fica 4-4. Se o Flamengo vencer e for campeão, né? Quem for campeão pode abrir ou igualar esse confronto. Então, há sim grandes confrontos, são as duas maiores torcidas, mas, repito, por vários fatores, essa disputa hegemônica entre eles, raro ou nunca coincidiu, né? E essa disputa hegemônica vem acontecendo já desde 2016, com grande intensidade, a partir de 2019/20, entre Palmeiras e Flamengo. São os dois clubes mais poderosos financeiramente, os dois clubes que mais têm chegado, que mais têm disputado. Todos os torneios eles estão, às vezes um ou outro, né? O Flamengo não chegou aqui, o Palmeiras chegou, mas os dois, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, estão sempre ali disputando, né? Então há um potencial gigantesco. Não há tantos precedentes. Primeiro, o fato de que o Corinthians tem a maior torcida e, portanto, sempre ficou mirado Corinthians e Flamengo. O Palmeiras com a terceira/quarta torcidas. E também os confrontos decisivos entre eles foram poucos, né? Alguma Copa do Brasil, acho que 97, se não me engano, ou 99, a Mercosul de 99 entre eles, mas na maioria poucos grandes confrontos, até que chegamos, portanto, nos últimos anos, aquela grande final da Libertadores de 2021, épico, né, para o palmeirense. A Libertadores de 2021 é mais ou menos o que é o Mundial de 2012 para o corintiano, ou enfim, talvez junto com o Paulista de 93 e a Copa Rio, que não é mundial, mas que é enorme, dos três maiores títulos da história do Palmeiras, né? Então, há um potencial gigantesco nesses dois confrontos. Um pouco explorado ou não explorado totalmente, e outro com potencial menor, mas sendo bastante explorado e com a grande chance, sim, de no futuro eu poder dizer que é o grande, verdadeiro e maior clássico interestadual do Brasil. Mas por esses motivos que eu apontei, nenhum dos dois merece ser considerado assim. Sobra para nós, portanto, daquela lista, Flamengo e Atlético Mineiro, Corinthians e Internacional. Esses dois confrontos estão defrontando equipes que, a meu ver, historicamente, estão em grupos distintos, grupos separados, o que também depõe contra eles e mostra, mais uma vez, que os clássicos interestaduais, a rigor, não existem, né? Corinthians e Flamengo estão no bloco 1 dos clubes nacionais. O Internacional está no bloco 2 para sair para o bloco 3, que é onde está o Atlético Mineiro. Então há uma disparidade histórica de tamanho desses clubes, né? Em torcida, em títulos conquistados, em tudo mais que você quiser, há uma disparidade considerável. Porém, e aí volta para o que eu disse no início, o Corinthians é seguramente o segundo maior rival do Sport Clube Internacional. E o Flamengo é seguramente o segundo maior rival do Atlético Mineiro. E isso tem razão específica em duas situações em que Corinthians e Flamengo se sagraram vencedores e posteriormente campeões, mas em que esses dois clubes se sentiram extremamente prejudicados. Falo do Campeonato Brasileiro de 2005, com especial ênfase para a antepenúltima rodada, e falo da Libertadores de 1981, especificamente do jogo extra que decidia quem classificava-se do grupo, né? Porque ali era um outro regulamento da Libertadores. Você tinha quatro equipes, das quais só se classificava uma. E Flamengo e Galo, uma vitória para cada lado no confronto entre eles, empatados em todos os outros critérios, né? Pontos, etc. Tiveram um jogo extra. Falei acerca essas duas situações nos vídeos das perguntas. No primeiro vídeo das perguntas sobre Inter e Corinthians, e do Galo e Flamengo, acho que no vídeo 5, mas eu vou colocar os dois para vocês aí. De todo modo, resumindo, é mais um fator para o chororô, para as imagens negativas que esses clubes têm com as outras torcidas, de serem reclamões, chorões e etc. E é talvez nesse fato que vai deixar para nós aí um dos confrontos à frente. Flamengo e Atlético Mineiro tem o seguinte: fizeram a final de 80, se encontram na Libertadores de 81, acontece isso. Posteriormente, eles se encontraram novamente no Brasileiro de 86, de 87,
Brasileiro de 87, ok? Flamengo campeão. Copa do Brasil 2006, Copa do Brasil 2014, a Supercopa do Brasil deste ano e a Copa do Brasil recente. Com um certo equilíbrio, né? Mas muito concentrado naqueles primeiros dois confrontos em que deu Flamengo. Nos outros todos foi bem equilibrado. Galo, Flamengo, Flamengo, Galo, Flamengo, Galo, né? Galo, Flamengo. Nos últimos 6, 3 para cada lado. Mas aqueles dois primeiros, que foram os mais importantes, uma final do Campeonato Brasileiro e um jogo histórico da Libertadores, colocaram o Flamengo acima nesse confronto. A disparidade entre as torcidas não precisa nem ser mencionado, né? Inclusive, o Flamengo tem mais torcida do que o Galo em Minas, né? Talvez apenas em BH que o Galo supere o Flamengo em torcida. Mas em Minas mesmo, o atleticano já convive com essa situação de o Flamengo ser esse segundo maior rival dele, apenas acima do Cruzeiro, abaixo do Cruzeiro, né, nessa lista. Então, a meu ver, por que, e aí já vou dando a resposta, Corinthians Internacional é o mais representativo confronto interestadual, não é um clássico interestadual, como nenhum desses é, mas é o mais representativo, vou dar mais detalhes, mas é, a meu ver, essa distância maior ainda entre Flamengo e Galo do que entre Corinthians e Inter e entre outros, esses outros todos que eu mencionei aí. Galo e Flamengo recentemente também podem ser colocados aí numa certa disputa hegemônica, né? Disputa por campeonatos específicos entre eles, e o Galo sendo essa terceira figuração, pelo menos para a imprensa, mas no momento que eu falo, que eu gravo esse vídeo, ele está mais para baixo, né? Agora ele já não é colocado aí talvez no top 4, top 5, porque foi justamente uma injeção de dinheiro muito grande, um projeto a curto prazo que demandava resultados a curto prazo e veio alguns resultados, mas não todos aqueles esperados. E isso talvez faça com que o Galo vá seguindo passos aí, mais ou menos, para o que eu disse do Corinthians e Vasco, por exemplo, né? Porventura. Ao passo que Corinthians e Inter, aos trancos e barrancos, né? O Inter há 11 anos, ou 12 anos sem nenhum título principal sendo conquistado, mas é um time que, embora já gravei o vídeo do ser o maior campeão, ser o campeão de tudo e sempre vem forte no brasileiro, essas piadas que a gente faz, mas é um time que tem uma certa constância na parte de cima da tabela, vem tendo nos últimos tempos, né? Inclusive, esse ano há quem aposte que ainda pode haver uma virada, ou quem tenha apostado em algum momento, embora eu tenha sido sempre taxativo quanto à não possibilidade do Inter ganhar esse brasileiro, ou quaisquer das principais competições aí, justamente por ver que há outras agremiações superiores a eles. Mas o confronto Corinthians-Inter tem um histórico muito interessante. E em vários momentos eles se defrontaram, tiveram grandes decisões, disputa hegemônica não chegou a acontecer exatamente, mas houve vários momentos em que eles eram top 3, top 4, top 5 do país, né? Então, sendo bem resumido, resumindo bastante essa história aí, né? O Inter eliminou o Corinthians duas vezes na Copa do Brasil, em 92 e em 2017, mas o Corinthians venceu a única final da Copa do Brasil em 2009, né? Tem esse Campeonato Brasileiro de 2005, essa disputa intensa, mas que foi nos pontos corridos. Você tem a final do Campeonato Brasileiro de 76 vencida pelo Inter. Você tem o famigerado Torneio do Povo, em que o Corinthians foi campeão justamente num jogo contra o Inter. Coincidiu dos dois chegarem para a decisão, né? Um jogo que aconteceu no Mineirão, 1-0, gol do Rivelino, Corinthians sobre o Inter. 4 anos antes, primeiro Roberto Gomes Pedrosa, a primeira vez que ampliou-se o torneio Rio São Paulo, né? Incorporando os clubes de Minas, Rio Grande do Sul e um do Paraná. Corinthians e Inter, juntamente a Palmeiras, que acabou sendo campeão, e o Grêmio, foram para o quadrangular final, confrontos de ida e volta. O Inter foi bem melhor do que o Corinthians, mas o Palmeiras foi melhor do que todos, né? Então é um confronto que teve momentos bem interessantes e bastante equilíbrio se você olhar para os números aí. Mas são os fatores externos que tornam Inter e Corinthians uma rivalidade bastante grande, e o fato da instituição Corinthians ter assumido isso, e porque em dado momento a instituição internacional havia assumido, então no caso de Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo como instituição jamais assumiu essa rivalidade, sempre tratou com
deboche ou desdém ou mesmo indiferença, ao passo que a torcida do Galo e vê com tanto ódio o Flamengo, mas o Clube Atlético Mineiro, talvez ciente de embarcar numa furada, não não endossou essa rivalidade de forma ampla, né? Recente agora nós tivemos a questão do eles vão ver o que é inferno, como foi. Então também há um potencial para aumentar isso. Talvez daqui a uns anos, Palmeiras e Flamengo, Galo e Flamengo, muda um pouquinho do que eu estou dizendo aqui, mas a rigor eu estou analisando toda a história mais a atualidade, né? O Corinthians e Inter, eles têm algumas situações que remontam, e por mais que se pensem apenas no Brasileiro de 2005, é preciso voltar lá para o Brasileiro de 76, quando na semifinal o Corinthians fez a famosa invasão corintiana no Rio de Janeiro. E para a final, que aconteceria contra o Inter lá no Rio Grande do Sul, em apenas um jogo, houve bastante dificuldades para que o Corinthians conseguisse a carga de ingressos e posteriormente para que a torcida chegasse. Então, um clima de guerra, a ponto de também haver, aí entra para a lenda, mas existe esse fato, né? O Corinthians no hotel, as águas que foram servidas, né? Possuíam um cheiro estranho, né? E Vicente Mateus teria ido aos mercados e comprado garrafas lacradas e novas para substituir aquelas que o hotel havia proporcionado para a equipe. Sem contar, e aí evoco até o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, que recentemente trouxe essa polêmica, recobrou essa polêmica, o gol do 2-0, o segundo gol, Cláudio Miro, talvez, cobra a falta, bate no travessão e a bola vai na linha, ela não chega a entrar totalmente, mas foi dado o gol, né? E aí o mais é justamente 2005 vai encontrar eco nisso, né? Se tivesse dado pênalti, o Tinga, né, o Inter teria feito o gol, daí teria ficado à frente, daí teria sido campeão. Mas aí o pessoal mistura o pênalti não marcado com a questão dos jogos que foram anulados, quando, repito e resumo aqui, foi descoberta todas as armações durante o campeonato. Por isso a anulação e a remarcação dos jogos. Quando a gente tem grandes casos de escândalos de arbitragem ou de envolvimentos aposta e outros, etc., nos esportes em geral, e isso é descoberto depois do resultado, você nunca anula o resultado. Você pode cercear algum prêmio, algum reconhecimento para esse campeão, né? A Juventus em 2006 é campeã do italiano, mas aí foi para a segunda divisão no ano seguinte. O Olympique de Marseille é campeão da Champions de 93, mas não teve direito a jogar a Champions de 94 e o Mundial, né? O confronto lá, entre outros tantos casos. Você não altera um resultado depois dele já ter sido, enfim, sacramentado. Então, todas essas celeumas aí culminam no fato de que o Corinthians, como instituição, adotou essa provocação e foram entre os clubes, né? O presidente Fernando Carvalho falando que ia fazer DVD, aí o Corinthians colocando lá no letreiro do Itaquerão, põe no DVD, as piadas, as provocações. Então, todo jogo entre Corinthians e Inter hoje pode ser um campeonato brasileiro, numa rodada, os dois não disputando nada, vai ter grandes situações tensas. Brasileiro de 2020, em que o Inter, 2020 que foi jogado em 21, né, que o Inter tinha chances de ser campeão. A última rodada foi contra o Corinthians, teve gols anulados, corretissimamente anulados, mas o Corinthians, né? Então a reclamação dos colorados é que o Corinthians jogou com muito afinco aquela última rodada e possivelmente jogou para justamente tirar o Internacional dessa chance de título, assim como havia acontecido em 2016, em que o Inter ia para cair, o Corinthians jogou também até o final e venceu aquele jogo, não rebaixando, mas empurrando o Inter ladeira abaixo. Já no ano seguinte, o Inter na segunda divisão elimina o Corinthians lá dentro, como eu disse, na Copa do Brasil. A briga naquela final de 2009, o rebaixamento do Corinthians em 2007, né? Em que o último jogo é Corinthians e Grêmio, Inter e Goiás, o pênalti volta 3 vezes lá até sair o gol e os torcedores do Inter vibrando como se fosse um título, como se fosse, né? Foi a primeira e única vez que nós vimos gremistas e colorados vibrando juntos, enfim. Então, por isso, na minha visão, o maior confronto interestadual, a maior rivalidade interestadual, o principal confronto interestadual do Brasil hoje é Corinthians Internacional. Não existe nenhum clássico, mas esse é aquele que mais se aproxima disso.
E amanhã nós temos a chance de ver aquele que poderia ter sido o Barça e Real Madrid do Brasil, mas que acaba sendo uma espécie de Juventus e Milan, né? Milan e Inter é o grande clássico, ainda que Juventus, por ser de outra cidade, rivalize com os dois, né? O Corinthians e Palmeiras como Inter e Milan e o Flamengo como Juventus, sem aqui necessidade de apontar A, B, C como maior ou menor. Mas vocês entendem o que eu quero propor? Não temos um Barça e Real Madrid, não temos um confronto interestadual de primeiro nível por uma série de fatores, mas Corinthians e Inter é aquela rivalidade mais acirrada, mais próximo do que a gente pode chamar de clássico interestadual. Beleza, pessoal? Um abraço a